Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. O Supremo Tribunal Federal ouve hoje testemunhas de defesa e acusação em julgamento dos núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista. Entre os citados está o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, que fez delação premiada. Veja outros destaques. Educação financeira passa a fazer parte do currículo escolar com o programa Na Ponta do Lápis do governo federal. Estudantes paulistas fazem intercâmbio em outros países com o programa estadual Prontos para o Mundo. 8 em 10 adultos brasileiros não consomem a quantidade mínima indicada de verduras. Deficiência tem impacto na saúde. Mais de 200 barragens de mineradoras no país estão sob risco de desabamento, ameaçando o meio ambiente do entorno. Planalto cria comitê com representantes do governo e empresários para definir resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Na entrevista de hoje, a relação da saúde bucal com a prevenção do acidente vascular cerebral. O uso diário do fio dental previne até 20% o risco de AVC. A educação financeira vai estar na sala de aula com o programa do Ministério da Educação chamado Na Ponta do Lápis. O objetivo é reduzir o endividamento e levar os conceitos do orçamento doméstico a estudantes do ensino público em todo o país, especialmente aqueles beneficiados pelo programa Pé de Meia. O programa pretende ajudar os estudantes a desenvolver habilidades para lidar com o dinheiro de forma consciente, entender impostos e planejar o futuro. Existem dois grandes benefícios quando a gente fala de educação financeira na base escolar. Em primeiro lugar, aquele benefício que é o primeiro que a gente imagina, né? Diminuir o número de pessoas endividadas, porque faz com que as pessoas tenham uma melhor relação com a sua vida financeira. Saibam investir, saibam economizar, tomem crédito da forma correta. Agora, tem um outro benefício, que é um benefício mais macroeconômico, que é bem mais importante, inclusive. Quando as pessoas aprendem a consumir melhor, elas aprendem a tomar crédito melhor, boa parte daqueles recursos que seriam pagos via taxas de juros, né, via pagamentos de multa por endividamento, podem ser redirecionados para o consumo das famílias. Isso faz com que o país cresça mais, porque aquela roda da oferta e demanda começa a girar de uma forma mais sustentável. A adesão ao programa é voluntária. Estados e municípios interessados devem assinar um termo de compromisso para indicar o interesse. Quem aderir terá direito à formação de professores, apoio técnico e financeiro às redes de ensino e integração dos temas ao currículo escolar, em linha com a Base Nacional Comum Curricular. O necessário é saber agora como é que as diretrizes vão direcionar para a formação dos professores, para a criação ou elaboração de materiais que sejam apropriados. É importante que esses materiais sejam transversais, eles não podem estar focados como uma disciplina isolada, eles precisam estar em todo o currículo. A meta é alcançar mais de 30 milhões de estudantes e 2 milhões de professores em todo o país. A gente tem dados bem alarmantes, cerca de 95% dos alunos do ensino médio terminam sem habilidades básicas de matemática. Então imagine, se 95% terminam sem habilidades básicas de matemática, como é que eles vão entender, na verdade, conceitos complexos, como juros compostos, planejamento financeiro, economia doméstica? Nem os próprios professores sabem trabalhar esse tema. A educação financeira é uma demanda crescente no Brasil. De acordo com dados do Serasa, cerca de 77 milhões de brasileiros estão endividados. Dentre eles, pessoas com idades entre 41 e 60 anos representam 35,1%, o maior percentual entre os grupos. Em seguida, aparecem os adultos de 26 a 40 anos, os idosos acima de 60 e, por fim, os mais jovens entre 18 e 25 anos. A partir do programa Na Ponta do Lápis, o MEC espera contribuir para a redução do endividamento da população brasileira. Educação financeira e falar sobre dinheiro geralmente é um tabu dentro das famílias. E colocar isso para crianças de uma forma natural, desde a educação básica, pode ajudar a afastar esse tabu e fazer com que essa conversa dentro de casa ajude a transformar a vida dessas famílias. Começaram hoje as inscrições para o FIES, o financiamento estudantil do segundo semestre. O endereço está aí na sua tela. Pode participar quem fez o Enem desde 2010 com média superior a 450 e não zerou na redação.
Também é preciso ter renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. O programa de financiamento garante as mensalidades em faculdades particulares que serão pagas depois da formatura. O prazo vai até 18 de julho e a primeira lista de aprovados será divulgada no dia 29. 40 estudantes embarcaram para a Austrália neste final de semana como parte do programa Prontos para o Mundo do governo de São Paulo. A iniciativa leva 1.000 alunos por ano para estudar no exterior. Quem volta traz na bagagem muitas novas experiências. O cartaz feito pela Rod para recepcionar a filha, Sofia, de 16 anos, mostra o tamanho da saudade. A adolescente passou 3 meses na Austrália para fazer um intercâmbio do programa Prontos para o Mundo do governo de São Paulo. Sempre foi esforçada. E ela, no ano que ela fez a prova, ela foi a única aluna do município de Diadema a passar na prova para fazer o intercâmbio. E é um orgulho imenso, a minha filha. E a recepção da mãe foi calorosa. E o que a mamãe sempre fala, né? Estuda que o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar dela. Fui a primeira da minha família a conseguir sair do país para ter essa oportunidade de estudo. Acredito sim, no meu currículo isso vai me ajudar muito. Além da Sofia, outros 79 estudantes que foram para a Austrália desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. O projeto vai enviar 1.000 alunos a cada ano para cursar o ensino médio fora durante 3 meses, com tudo pago. São 5 países que a gente manda os nossos alunos. Nós temos o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, o Reino Unido e agora está entrando a Irlanda. Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 14 anos e estar matriculado desde o 6º ano do Fundamental na rede estadual. A seleção leva em conta as notas do Saresp, o sistema de avaliação escolar do estado de São Paulo, além do desempenho e a frequência escolar. Quem viveu a experiência traz na bagagem, além de muito aprendizado, boas memórias. Foi muito legal, deu para fazer muita coisa, ver muito lugar, conhecer várias pessoas. Eu vi muitos museus da cultura australiana. A gente conheceu muito sobre os aborígenes australianos, que a história deles é muito triste, mas é muito importante também saber. Muito diferente daqui, é uma cultura diferente, é uma língua diferente visualmente, né? Foi um pouco difícil se adaptar nos primeiros dias, mas depois do tempo tá de boa, foi legal. Enquanto alguns voltam, outros se preparam para partir e conhecer um novo país. Como é o caso da Isabelle, que também vai viajar para a Austrália. E a expectativa é de que a experiência mude a vida dela para sempre. É uma experiência transformadora, principalmente em conhecimento, porque traz mais maturidade, mais responsabilidade por você estar num país diferente, assim. Você não vai estar sozinha porque tem todo um apoio, mas você precisa, né, ter uma responsabilidade a mais, uma consciência das suas ações. No dia da viagem, a ansiedade vem acompanhada da saudade antecipada. É a primeira vez que eu viajo por muito tempo, é a primeira vez que eu viajo sem a minha família. Está sendo bem difícil me despedir da minha família e dos meus amigos por ser muito apegada a eles, mas é uma experiência de todos, não é uma conquista só minha, é uma conquista de todos. E eu quero que ela volte assim transformada. Eu acredito que vai ser um divisor de águas na vida dela, vai transformar o destino dela mesma. 4 em 5 brasileiros adultos não consomem a quantidade de frutas, verduras e legumes recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Uma voltinha na Feira Livre mostra a fartura e variedade de frutas, verduras e legumes à disposição do consumidor. Mas será que eles fazem parte da dieta do brasileiro na mesma proporção dos demais alimentos? A Daniele encheu as sacolas. Basicamente legumes, frutas, né? Eu substituo os doces pelas frutas. Já o Janderson compra frutas, mas não são para ele. Vira e mexe vem por causa da minha filha, né? Tem uma filha pequenininha e vira e mexe eu compro umas frutinhas para elas aqui na feira. O
que vimos na Feira Livre é a realidade de quase 80% dos brasileiros adultos residentes nas capitais. Dados da pesquisa feita pela Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo. Essa grande parcela não consome a quantidade de frutas, verduras e legumes recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia. A gente pode generalizar, por exemplo, em 3 unidades de fruta, tem 3 porções e uma porção de vegetais no almoço, uma porção no jantar. Então não é uma quantidade tão exorbitante, tão inalcançável assim, né? O custo das frutas e hortaliças aumentou desde a pandemia, principalmente por causa do calor excessivo, das chuvas intensas e das geadas. Mesmo assim, o preço final para o consumidor ainda é menor do que o da carne. As famílias estão cada vez com menos tempo, dando muita preferência à comida pronta, né? Ou então fazendo refeição fora de casa, mas não olhando exatamente a composição do prato. Deixar de consumir esses alimentos pode trazer más consequências para a saúde. No sentido de aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui a gente está falando em diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer, né? Em maior risco de aumento de peso. A dona Maria aprendeu, após um susto, a importância da boa alimentação para cuidar da saúde. Tenho uma diabetes controlada, acho que porque eu mudei tudo a minha alimentação. A senhora consome mais frutas, verduras e legumes ou mais carne? Carne vermelha eu estou deixando. Eu gosto de frango, peixe. Mudei tudo. Fui obrigada. A Prefeitura de São Paulo pediu ao Ministério dos Transportes a volta dos lacres físicos para o emplacamento de veículos. O motivo é o alto número de placas falsas identificadas em motocicletas na cidade. Em média, 185 placas irregulares de motos foram registradas por dia ao longo do mês de junho pelo Programa de Monitoramento por Vídeo da Prefeitura de São Paulo. Grande parte dos crimes praticados, roubos, furtos e até mesmo latrocínios, infelizmente os criminosos usam as motos por uma razão simples, ela é fácil para fuga, é prática, o cara sobe na calçada, entra numa viela, vai na contramão, o que ele não conseguiria fazer com o carro. As 5.579 ocorrências envolveram placas com numerações que não estão nos sistemas oficiais. Algumas são vendidas pela internet por cerca de R$20. Mais de 1 milhão de motos circulam na capital paulista. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a fiscalização ficou menos efetiva depois da eliminação do lacre físico das placas. E por isso, quer a volta da obrigatoriedade do dispositivo. O pedido foi feito em ofício enviado ao Ministério dos Transportes. O dispositivo, que fixa a placa ao veículo e era instalado pelos departamentos estaduais de trânsito, foi substituído pelo QR Code na mudança das placas cinza para as padrão Mercosul, que podem ser colocadas pelo proprietário. Eu acredito que a volta do lacre, com certeza, daria um pouco mais de segurança, não que hoje o QR Code não dê, né? Eu acredito que se a gente fizer quanto mais dispositivos de segurança existirem, melhor. Então, se a gente retirar um para colocar outro, por que não deixar os dois? A gente está num país em que existem muitas fraudes, né? Em nota, o Ministério dos Transportes afirma que já vinha conduzindo tratativas sobre a possível retomada do uso de lacres metálicos em placas de motocicletas e que encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ofício recebido pela Prefeitura de São Paulo. Procuramos o TCU, que pediu mais tempo para responder sobre o tema. De acordo com o Detran de São Paulo, no ano passado foram feitos mais de 2.600 pedidos de análise por suspeita de clonagem de placas. A partir deste mês, entraram em vigor novas regras para o pedido de instalação da placa. O dono do veículo tem que pedir autorização do órgão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a Polícia Militar realizou 2.200 operações para coibir infrações de trânsito e práticas criminosas associadas de janeiro a julho deste ano. Adulterar ou falsificar placas de veículos são crimes que podem render até 8 anos de prisão.
Eu acho que era necessário que você tivesse identificadores únicos na placa, né, com coisas que fossem marcas que já existem, mas aprimorar um pouco essa tecnologia e dessas marcas d'água que você pode ter na placa e talvez repensar, assim, na volta do lacre. Pode ser algo que funcione, principalmente num país como o nosso, onde as polícias não é em todo lugar que você tem acesso à tecnologia, a telefones celulares, a tablets ligados a bases de dados para você poder fazer verificações, né? Então eu acredito que, sem dúvida, o lacre poderia ser útil, dada a precariedade tecnológica muitas vezes que a gente enfrenta no Brasil. O Brasil precisa dobrar o investimento em saúde para se alinhar à média internacional. Isso é o que aponta um estudo feito pelo Senado. R$ 5.027,50. Esse é o investimento anual que o Brasil faz por pessoa na área da saúde, pública e privada. Na soma por habitantes, o valor representa quase 10% do PIB do país. Só que, na projeção para os próximos 45 anos, a média de gasto precisaria chegar a 19%, mesmo valor aplicado pelos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A conclusão é deste estudo conduzido pela Instituição Fiscal Independente. Entre os fatores que pressionam para a alta no investimento estão a projeção do envelhecimento populacional, a necessidade de ampliar a cobertura do sistema público de saúde e a inflação do setor. Essa inflação da saúde, historicamente, corre acima da inflação média da economia. E ela também é resultado, em parte, da incorporação de novos tratamentos, novas terapias, novos medicamentos, ou seja, inovações tecnológicas que elevam os preços do setor. Dos três fatores, o que mais vai ser importante no longo prazo, ou seja, décadas à frente, é o da inflação da saúde. A pesquisa não leva em consideração as regras fiscais vigentes. E é aí que está o problema. É que, se os gastos realmente crescerem, será necessária uma alta no orçamento de quase 4% ao ano, valor maior do que permite o atual arcabouço fiscal, que é de 2,5%. A saúde, como está planejada, como está definida na Constituição, não cabe no arcabouço fiscal, porque nós temos imensas áreas de despesas. O estudo levanta que vai haver um déficit de 29 bilhões já em 2026 e 2027. Só as emendas parlamentares consomem quase 60. Nós não estamos falando dos gastos tributários. O problema se amplia porque aumentar o investimento não é a única solução. Para garantir acesso à saúde de qualidade a todos, é preciso repensar toda a atual estrutura de financiamento do sistema. E essa é uma discussão que envolve agentes públicos e privados. Nós temos feito verdadeiros absurdos na discussão tanto da saúde pública quanto da saúde privada, que geram custos insustentáveis, né? Nós precisamos rediscutir o modelo de atuação do SUS, o modelo de atuação do setor privado, a integração do setor privado com o SUS, discutir de forma estruturada. Só colocar dinheiro, você vai, vamos dizer assim, aumentar o patamar dos erros que já vêm sendo cometidos. É importante, sem dúvida nenhuma, o SUS é absolutamente subfinanciado, mas apenas um recurso não basta. Mais de 200 barragens correm o risco de rompimento no Brasil. O alerta é da Agência Nacional de Águas. E o estudo também mostra que falta gente para fiscalização e só metade dos recursos para a segurança foram aplicados no ano passado. O Brasil tem 28 mil barragens cadastradas no Sistema Nacional sobre Segurança. Desse total, 241 foram classificadas como prioridade de gestão de risco. As informações estão nesse relatório da Agência Nacional de Águas. Segundo o documento, há indícios de potencial de perda de vidas humanas em caso de acidentes. É preocupante porque muitas delas são estruturas privadas e, mais do que isso, como existe um grande risco desse número estar subestimado. Sobretudo aquelas que não têm um tamanho significativo para ser pego por georreferenciamento, imagem de georreferenciamento aéreo. Das barragens em risco, 96 são privadas, 39 públicas e 10 de sociedades empresariais de economia mista. Outras 94 não possuem informações sobre os responsáveis. Elas estão espalhadas por 24 unidades da federação. As exceções são Paraíba, Paraná e Roraima.
O número de barragens cadastradas no Brasil cresceu 8% em um ano, enquanto a fiscalização caiu 7%. Esse descompasso aumenta o risco de falhas e dificulta a prevenção de acidentes. Em 28 dos 33 órgãos fiscalizadores, há falta de pessoal para fazer o trabalho necessário. Não é possível só depender dos técnicos diretamente da Agência Nacional de Águas para ir lá acompanhar a barragem. Essa capacidade e tecnologia tem que ser disseminada pelos municípios, pelos estados e pela população em geral, porque afinal a população tem revelado uma tremenda vontade de participar das discussões ambientais no Brasil. Essa consciência aumentou depois do rompimento das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, 4 anos depois. Desastres que deixaram 291 mortos. No ano passado, mais 21 barragens se romperam e 2 pessoas morreram. Como 1/4 das barragens do país ainda não estão enquadradas na Política Nacional de Segurança, a fiscalização fica mais difícil. Para piorar, dos 272 milhões de reais disponíveis para prevenção e segurança, foram investidos apenas um pouco mais da metade no ano passado. Esse é um problema clássico da administração pública brasileira e, sobretudo, quando a gente vê recursos retidos, num primeiro olhar, a população desavisada pode achar que é sinal de eficiência, né? Conseguiu fazer mais com menos. Não, o simples fato de haver uma dotação orçamentária e ela ficar quase pela metade não sendo utilizada, na verdade, mostra que não foi feito um planejamento adequado para a utilização daqueles recursos. Agora, futebol. No Mundial de Clubes, o Chelsea surpreendeu. Derrotou o PSG para se tornar o primeiro vencedor da competição. Veja, daqui a pouco o STF começa a ouvir testemunhas da investigação de tentativa de golpe de Estado. O governo cria comitê com ministros e empresários para responder à sobretaxa imposta pelo governo norte-americano ao Brasil. A gente volta já. O Supremo Tribunal Federal começa hoje a ouvir as testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa dos envolvidos na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. As audiências marcam uma nova fase do processo. A partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal ouve testemunhas ligadas aos núcleos 2, 3 e 4 da organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado em 2022. Os depoimentos serão feitos por videoconferência e vão até o dia 23 de julho. A condução das audiências segue com o relator das ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Hoje pela manhã, os depoimentos começaram com as testemunhas de acusação. Às 2 da tarde, o tenente-coronel Mauro Cid, réu no Núcleo 1, será ouvido como informante, em razão do acordo de delação premiada. Em seguida, será a vez das testemunhas de defesa. Entre os réus ouvidos nesta fase estão ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, militares da ativa e da reserva, além de aliados políticos. O grupo é acusado de elaborar a minuta de golpe de Estado, além de planejar o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, e também por produzir e disseminar informações falsas sobre o processo eleitoral. O presidente Lula determinou a criação de um comitê interministerial e de empresários para avaliar a sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. O presidente Lula se reuniu com ministros na noite de ontem no Palácio do Alvorada. O comitê interministerial deve debater com os setores mais afetados da economia a sobretaxa de 50% determinada pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Lula pretende conversar pessoalmente com empresários sobre o problema. A intenção é adotar uma estratégia única para enfrentar a crise. Entre os presentes no encontro deste domingo estavam o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e
Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Agricultura, Carlos Fávaro, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governo vai editar até amanhã o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, que permite ao Brasil responder ao tarifaço de Trump. E também neste domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma carta em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. No texto, ele afirma que as diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Quase 12 milhões de pessoas vivem em áreas de conservação ambiental no Brasil. Os dados são do IBGE. A área de preservação do Planalto Central é um recanto do Cerrado. Criada há 23 anos, a unidade de conservação tinha como objetivo conter a ocupação desordenada do Distrito Federal. Mas a ideia não deu muito certo. É que hoje a região é habitada por mais de 600 mil pessoas. Esse grupo soma-se aos quase 12 milhões de habitantes brasileiros que vivem em unidades de conservação, como áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas e parques federais, estaduais e municipais. Desse total, mais de 131 mil pessoas estão instaladas em áreas de proteção integral. Os dados são do último censo do IBGE. O estado com maior número de residentes em regiões protegidas é São Paulo, com quase 2 milhões e 500 mil pessoas. Em seguida aparecem Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro. O censo revela que 4 em cada 10 moradores de unidades de conservação vivem em casas com pelo menos uma categoria de precariedade, como falta de saneamento básico, ausência de água tratada ou serviço de coleta de lixo. Um quadro que se agrava em lares indígenas e quilombolas. A gente tem que entender que a gente não vai conseguir conservar os nossos biomas sem reconhecer que eles são territórios habitados, né, e sem ter a participação dessas comunidades que habitam esses territórios. E para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro saber quem são essas pessoas, como é que elas estão vivendo, né, o que está se impondo como desafio para elas, para estar junto dessa estratégia de conservação dos próprios territórios que elas habitam. Que políticas públicas, que direitos não estão chegando a elas. E como a gente precisa priorizar isso urgentemente, né, para ser efetivo na política de conservação. Preservação que também enfrenta outro desafio: o desmatamento. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia Legal cresceram 27% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 2.090 quilômetros quadrados devastados. Esta é a primeira vez que o índice cresce desde 2023. Para este advogado especialista em direito ambiental, são necessárias políticas públicas que conectem o combate ao desmatamento à preservação da dignidade das pessoas que moram em unidades de conservação. Essa omissão estatal está levando a desmatamento, está levando a consequente moradia desenfreada, problemas sanitários, problemas ambientais graves que estão acontecendo nessas unidades de conservação. Então, se foram criadas, estamos falando de quase 2.000 áreas de conservação, de unidades de conservação aí criadas. Se são criadas, elas devem ser, no mínimo, cuidadas, o que aparentemente não está acontecendo, sob diversos aspectos. Depois do intervalo, na entrevista de hoje, veja qual é a relação entre o uso de fio dental e a diminuição do risco de AVC. Pelo menos 95 pessoas morreram em bombardeios israelenses a Gaza. Em Tel Aviv, manifestantes pedem cessar fogo para a libertação de reféns. A gente volta já. O Conselho de Segurança da ONU discute a crise no Oriente Médio e deve votar resoluções sobre o fim da violência na região. Os ataques contra a faixa de Gaza continuam e a população israelense pede o cessar-fogo e a libertação dos reféns.
A faixa de Gaza amanheceu nesta segunda-feira sob novos ataques israelenses, depois de um domingo violento com registro de 95 mortos num único dia, vítimas de bombardeios. O Haaretz, um dos principais jornais israelenses, questionou se a próxima medida será proibir os palestinos de respirar. A matéria se refere ao fato de o exército israelense proibir os palestinos, inclusive mulheres e crianças, de se refrescarem no mar. Na Cisjordânia, líderes religiosos cristãos, entre eles o patriarca ortodoxo de Jerusalém, Teófilos III, e o patriarca latino, Pier Batista Pizzaballa, que chegou a ser cotado a Papa no lugar de Francisco, se uniram para pedir investigação independente e punição aos israelenses que vivem ilegalmente, segundo as leis internacionais, nos territórios palestinos ocupados. Eles querem também que os soldados israelenses sejam investigados por não atenderem aos chamados de emergência. Em Tel Aviv, a população israelense fez uma vigília pelas crianças mortas na faixa de Gaza. Eles pediram a libertação dos reféns e o fim da guerra. Em outra manifestação, milhares de pessoas se mobilizaram para pressionar o governo a aceitar a proposta de cessar-fogo, que prevê a soltura de reféns. Amigos e familiares acusam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de manter a guerra para escapar da prisão. Netanyahu responde a crimes de corrupção. O julgamento, interrompido por 2 semanas, foi retomado hoje. O presidente norte-americano Donald Trump recebe na Casa Branca o chefe da OTAN, Mark Rutte, para discutir o financiamento de armas para a Ucrânia. Trump disse que mandará as melhores armas para a OTAN e a Europa coordenará o envio para a Ucrânia. A Rússia segue atacando a Ucrânia intensamente. Nessa madrugada, a cidade de Sumy foi uma das mais atingidas. O chefe da Agência de Energia Atômica da ONU, o argentino Rafael Grossi, denunciou ataques próximos à usina nuclear de Zaporíjia. Os inspetores ouviram explosões e encontraram cápsulas de bala perto de 2 reatores. Rafael Grossi não identificou os agressores. Em Kiev, Volodymyr Zelensky recebeu hoje o enviado especial de Trump, Keith Kellogg. O presidente ucraniano disse que a conversa foi produtiva. Os dois falaram sobre fortalecer a defesa aérea contra os ataques russos. Em Moscou, o porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, disse que o fornecimento pelo governo norte-americano para a Ucrânia não é novidade. O que muda é que agora a Europa pagará por isso. A Alemanha já veio a público se oferecer para pagar 2 sistemas de defesa aérea Patriot, produzidos nos Estados Unidos. Segundo a ONU, em 3 anos de guerra, cerca de 10 milhões de ucranianos se tornaram refugiados, 6 milhões fugiram para o exterior e 4 milhões tentam sobreviver dentro do país, deslocando-se de um lado a outro para escapar das bombas. Uma pesquisa da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, indica que o uso de fio dental pode reduzir em até 22% as chances de uma pessoa ter um AVC. Ao todo, foram acompanhadas mais de 6 mil pessoas ao longo de 25 anos. Pois é, para saber, afinal de contas, qual é a relação do uso do fio dental com a diminuição de risco do AVC, eu conversei com a professora associada de periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, Adriana Passanese. Na verdade, o fio dental ele é um instrumento importantíssimo para nós realizarmos a higiene entre os dentes, que é uma região que a escova não alcança. Então, o fio dental alcança essa região e, com isso, ele interrompe o processo de formação da placa bacteriana, que é responsável pela formação, pelo início da doença periodontal e também das cáries dentárias. E, com isso, se nós realizarmos essa higienização de forma adequada, nós estamos contribuindo para a prevenção não apenas das doenças bucais, como também do AVC e de outras condições sistêmicas também. Qual é a relação que essas duas coisas têm, as bactérias com o risco de AVC?
As bactérias possuem um potencial de virulência ou mecanismos patogênicos que são extremamente relevantes. Então, as bactérias que habitam a região da boca, elas podem cair na corrente sanguínea e se instalar em locais distantes da cavidade bucal, dando origem nesses locais a outras infecções, a outras condições de saúde. Não apenas as bactérias em si podem fazer isso, como também elas podem instigar uma resposta do organismo imunológica, inflamatória, e o aumento desses marcadores imunológicos inflamatórios na corrente sanguínea também pode levar a um quadro de inflamação sistêmica, contribuindo para o desenvolvimento dessas outras condições em outros locais distantes da cavidade bucal. Então, qual é a recomendação, doutora? A recomendação é que se faça a higienização dos dentes com escova e fio dental diariamente, sendo necessária a escovação dos dentes pelo menos 2 vezes ao dia e o uso do fio dental pelo menos 1 vez ao dia. Doutora, e como é que deve ser feito esse uso do fio dental? O fio dental ele deve ser feito, então, a gente pegar um pedacinho aí de uns 30 centímetros mais ou menos, enrola aí nos indicadores, entre os indicadores, o indicador e polegar, deixando um espaço curto entre os dedos e deslizando o fio entre os dentes até que a gente alcance a área ali da gengiva, daquele espacinho que existe entre a gengiva e o dente. E fazemos um movimento de colocar e tirar o fio dessa região mais ou menos 10 vezes em cada lado do dente, em todos os dentes da boca. E com isso a gente vai reduzir a quantidade de microbiota que ocupa aí a região subgengival e consegue também fazer uma fisioterapia oral. Doutora, e esse uso é recomendado para qualquer idade? Qualquer idade, inclusive crianças, só que nas crianças nós pedimos aos pais para realizarem a higienização até que a criança tenha um domínio cognitivo suficiente para realizar sozinha. Então é muito importante o papel dos pais aí na prevenção tanto da cárie quanto das doenças periodontais, e isso começa assim que rompem os dentes descidos na cavidade bucal. Higienizando inicialmente com soro fisiológico e fraldinha, depois a gente introduz a escovação na criança também. Doutora, e quais são os sinais de alerta de que essa higiene bucal não é a ideal? O que a gente precisa prestar atenção? Quais são os sinais para que a gente reforce essa ação? Em relação às doenças periodontais, o principal sinal é realmente o sangramento gengival. Então, a gengiva fica mais avermelhada, fica mais inchada e a gente percebe um sangramento da gengiva quando nós fazemos a utilização do fio dental ou quando nós fazemos a escovação ou até mesmo quando a gente faz a mastiga, né? Quando nós temos a mastigação. Então, o paciente percebe aí o sangramento da gengiva e muitas vezes ele associa esse sangramento com um traumatismo gerado pelo fio, mas na verdade não é um traumatismo gerado pelo fio em todas as ocasiões. Então, na maioria das vezes é um processo de inflamação mesmo que está se manifestando ali através do sangramento. Além disso, a visita periódica ao dentista também é recomendada, né, doutora? A gente recomenda a visita periódica ao cirurgião dentista pelo menos 1 vez ao ano para aqueles pacientes que não têm doenças bucais, então de caráter preventivo. E para aqueles que têm doenças bucais, essa visita tem que ser ajustada de forma personalizada. Então, cada paciente tem um nível de risco diferente e quem tem que estabelecer quantas vezes ele precisa ir ao dentista por ano é o próprio cirurgião dentista. Então, nessa consulta se estabelece os fatores de risco que cada pessoa tem, que cada indivíduo tem e a partir desse estabelecimento se determina qual é o intervalo de retorno do paciente às consultas odontológicas. O Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Uma boa tarde, ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.